Opa! Assim vai. Pô, finalmente. Caramba, o que será que aconteceu, né, mestre? Não sei, você me mandava o convite, eu aceitava e não ia, mas desse jeito foi. Aí, ó. Pelo menos Ah, tá. Tudo bem, então vamos fazer o seguinte, né? Vai ficar no seu, registrado aí no seu Instagram, né? Mas não tem problema, depois eu faço download, porque esses programas, aqui do Papo de Música, todas essas conversas, está indo para a plataforma depois, né? Vai para a plataforma do YouTube, né? Um outro canal que eu tenho no YouTube, que eu fiz agora, né? Que é o Bruno Castro, tá? aham. E aí vai ter lá os programas do Papo de Música, eu faço download e jogo para lá depois, não tem problema. E jogo também no Ah, Instagram. beleza. Então Beleza. tá. Então, já que conseguimos, né, a gente vai ficar com o tempo reduzido, né, mas não tem problema, né? Vamos fazer aqui o que tem que... As nossas perguntinhas, a gente vai tentar ser mais objetivo. Mas, em primeiro lugar, eu quero agradecer, tá bom, maestra? Eu chamo de maestra, tá? Para quem não sabe, é minha professora de teoria musical, tá? Eu estudo violão, ela me dá aula de teoria musical, tá? E ela já atua aí como professora de música, pelo que eu vi, há 5 anos, deve ter mais, né? Agora. Então, quero agradecer a sua disponibilidade de participar, né? Espero que seja muito proveitoso para as pessoas que vão assistir, tá, a esse programa aqui. Tá? Espero que o pessoal aprecie muito, principalmente aquele pessoal que está estudando música, o pessoal que está pensando em começar a estudar música. Tá? Então, que seja muito proveitoso para todos vocês e para mim, né? Para mim já está sendo, né? O fato de ser aluno aqui, para mim já está sendo muito, tá, proveitoso aqui. Eu vou aproveitar, estou aproveitando o conteúdo, aqui da nossa maestra. Então, professora Caroline Rocha, vamos começar. Se apresenta aqui para o público, tá? Fala seu nome, qual a sua formação, onde você estudou, para a gente conhecer você melhor. Bom, gente, então a minha história com a música pode ter, assim, começado um pouquinho mais tarde do que as pessoas normalmente imaginam de alguém que vai seguir carreira, né? Eu comecei a estudar música, comecei a tocar piano quando eu tinha 15 anos, né? Fiz um curso técnico pelo Colégio Pedro II. E logo depois que eu terminei o curso técnico, eu ingressei na faculdade de música. Fiz um ano aí de licenciatura e aí eu vi que eu não estava conseguindo muito me dedicar ao meu instrumento e decidi trocar de curso, né? Aí terminei meu bacharelado agora, mas eu pretendo terminar minha licenciatura também, né? Para ter mais um curso aí para a gente poder se aperfeiçoar cada vez mais, né? E é isso, aí eu já fiz masterclass com alguns professores também, de fora do país, daqui do Brasil também, e a gente sempre vai procurando estudar mais, né? Exatamente. Então, maestra, você começou com quantos anos? O piano eu comecei com 15 anos, eu já tinha tido algum contato com música antes, né? No colégio a gente tinha aula de música desde os meus 10, 11 anos, por aí. Então já tinha algum conhecimento prévio, né? Mas a tocar piano mesmo foi com 15. Hoje eu tô Com com 15 25, anos. né? Para quem não sabe, então já tem aí uns 10 anos de bagagem. Assim que logo depois que eu entrei na faculdade, eu já comecei também a dar algumas aulas particulares de teoria para iniciante, de piano, teclado e tal. E aí hoje eu dou bastante aulas de piano, teclado, teoria também, né? Enfim, é isso. Gente, para quem está chegando aí, para quem vai assistir, né, é importante conhecer o seguinte, saber o seguinte, que essa live aqui ela vai ser um pouco reduzida, né? Justamente pelo fato de que tivemos alguns problemas técnicos, essa live ia ser lá no meu perfil de Instagram, só que ela não estava conseguindo entrar por algum motivo, o vídeo dela não estava aceitando. Aí, por conta disso, está acontecendo no Instagram da Carol, tá? Então, gente, dando continuidade aqui,
Carol, fala um pouco pra gente dos estilos musicais que você gosta de ouvir, né? Você sempre gostou do piano clássico, né? Ou você curte... Você é uma pianista clássica, né? Mas você gosta também da música popular. O que é que te levou para a música? O que é que despertou em você esse interesse em querer aprender música? Foi ouvindo autores clássicos ou você tinha em mente a música mais popular, né? Tanto do Brasil como internacional, música contemporânea? Bom, então, quando eu comecei a tocar piano, na verdade eu sempre quis tocar teclado, piano, né? Sempre, quando eu era criança, eu e minha irmã, a gente sempre conversava sobre formar uma banda, né? Eu e ela. Acabou que ela não seguiu muito por essa área, mas eu acabei seguindo, né? Então eu sempre quis tocar piano, mas meus pais nunca tiveram muito dinheiro para pagar uma aula e tal, e aí acabou que esse projeto foi se postergando, né? E aí depois, quando eu entrei no Pedro II, lá com os meus 11 anos, eu comecei a ter contato com aulas de música no colégio mesmo, aula normal e tudo. E aí fui tentando entrar numa oficina aqui, numa outra oficina ali, pelo colégio mesmo. E aí o objetivo principal era sempre tocar com a minha irmã músicas populares, né? A gente gostava de muita coisa, pop, rock, essas coisas assim. E aí, conforme eu fui me interessando mais, eu me inscrevi nesse curso do Pedro II, do curso técnico. Fiz parte da primeira turma do curso técnico, então a gente inaugurou lá o espaço, passamos por todo esse processo, né? E aí, dentro desse curso, eu tive contato, foi ali que eu realmente conheci o piano clássico, o piano erudito, né? E aí eu comecei a conhecer um pouquinho mais dos compositores, e aí acabei me apaixonando por essa área. E aí fui seguindo, fui seguindo. No começo eu até lutei um pouquinho, porque eu não queria seguir a carreira, né? Por causa de influência de pais, aquela questão toda de, você vai morrer de fome, né? O que a gente vê que não é bem verdade, né? Não tô morrendo de fome, gente. Vocês que estejam se perguntando. Então, aí eu resolvi seguir a minha intuição, que é o que realmente queria fazer. E aí entrei no curso de piano. E aí o curso da faculdade é totalmente voltado para o piano erudito, né? E eu gostei muito. Apesar de gostar também de tocar música popular, eu também toco, sei cifra, sei todas essas questões, né? Mas eu gosto mesmo de tocar música clássica. Mas a gente ouve de tudo. Tudo que você puder imaginar, eu tô ouvindo. Não, certo. Porque Carol, o Felipe, né, o Felipe Naim, ele teve aqui, né, jovem, assim, que nem você também, né? E aí ele disse o seguinte, né, que era uma dúvida que eu tinha em relação ao piano clássico, né, que era uma coisa que eu ficava pensando, né, que era justamente isso. Poxa, o pessoal que toca música clássica, o pessoal que vive de música deve morrer de fome, né? Porque assim, o público ele é muito restrito, né? Mas o que ele disse é o seguinte: essas músicas eruditas, né? Os autores, os compositores eruditos, né? São músicas que são assim, que ficaram para a história, né? E assim eles têm um público cativo que todo mundo quer ouvir, né? Pode não ser um público tão grande quanto os artistas populares, né? Quanto uma Anitta da vida, né? Mas são músicas que, né, vamos supor, pode ser que daqui a 200 anos todo mundo vai esquecer, mas as músicas do Beethoven, do Mozart, Bach, né, são autores cujas músicas têm um público que é fiel até hoje, são canções clássicas consagradas. E outra coisa é o seguinte, que ele disse, né, por que que os músicos clássicos, né, eles são tão técnicos, né, galera tão boa, porque justamente pelo fato de que você tem que estar sempre no topo, né, você tem que estar sempre estudando muito e tem sempre que estar no topo, né, você tem um reconhecimento, você recebe, sim, você tem ali um retorno, sim, mas você tem que estar ali no topo sempre, né. Eu gostaria de perguntar para você o seguinte, dentro disso, né? Você
está terminando, né? Você concluiu o bacharelado ou você está concluindo, né? E você faz algum tipo, já fez? Quais são as apresentações que você já fez? Ou se você tem alguma apresentação para ser feita atualmente? Olha, eu já participei de algumas coisas. Já toquei no Village Mall, no shopping, né? Eu era pianista de lá aos domingos. E aí, toda com a questão da pandemia e tal, acabei saindo. Eu já me apresentei em alguns lugares, já em alguns teatros, no Centro Cultural da Justiça Federal, foi um deles. E agora eu estou tentando retomar esses projetos, né? Porque como eu estava em processo de conclusão de curso, né? O nosso TCC, né? Que seria uma monografia num curso normal, entre aspas, né? É um recital, né? Então, eu estava nesse processo de preparar recital, né? Então, acabou que eu dei uma pausa em qualquer outra coisa. Mas o que você falou sobre a questão dos músicos clássicos ter essa visão de vai passar fome, não sei o quê, é um público muito restrito que gosta. Por partes é verdade, é realmente um público específico que gosta, mas a gente também tem que pensar que a música, ela não se define em uma coisa só. A gente, como músico profissional, como músico que quer ser profissional, que está caminhando para isso, a gente tem que ter em mente que a gente vai fazer coisas como qualquer outra profissão. Talvez você não goste muito, sei lá, de tocar música popular. E se você é um pianista clássico, você não é muito fã de tocar música popular. Mas não significa que não tenha trabalhos que você vai fazer isso. Você pode tocar. Tem várias áreas. Você pode tocar em musical, você pode se apresentar, você pode criar um grupo de câmara, que é você tocar com pequenos grupos, né? Pegar 1, 2 amigos, fazer um grupo. E aí você pode se inscrever em editais da prefeitura, para você fazer um tour pelos museus, projetos assim, ou até mesmo levar a música clássica ou qualquer outro projeto, música popular mesmo, para escolas e fazer uma aula demonstrativa para os alunos. Você pode ser professor, você pode fazer 1 milhão de coisas. Então, essa visão que as pessoas têm meio deturpada de se você faz música, quer fazer música, ou você vai ficar o dia todo tocando num barzinho para ganhar um petisco e uma cerveja no final do dia, né? Não é bem assim. Não no caso do músico profissional, né? Aquela pessoa que dá aula, né? Que tem uma formação, né? E aí, já falando sobre isso, era outra coisa que eu tinha para te perguntar também, né? Porque, assim, eu sou profissional de educação física, né? Então, a minha profissão tem um conselho, né? Assim como tem as outras áreas, né? As outras profissões, né? Medicina, farmácia, engenharia também tem, né? Então, para você atuar como profissional de educação física, para você atuar como médico, por exemplo, você tem que ter o seu registro lá no Conselho Regional, né? Da sua área de atuação, né? A música já não tem isso, né? Não tem uma obrigatoriedade. Então, quando eu voltei a estudar música, eu tive um pouco de dificuldade em relação a achar um professor qualificado, né? Porque para mim qualificado, né? Tudo bem que a faculdade não vai garantir que aquela pessoa ali vai ser um bom músico ou que aquele profissional vai ser um bom professor, mas pelo menos, né? Eu tenho um filtro, eu como aluno, né? Então, eu sei que aquela pessoa ali passou por uma peneira, né? Eu sei que ela foi ouvida por outros músicos profissionais, eu sei que ela foi avaliada em algum momento, né? E isso daí, claro, né, vai trazer mais credibilidade para o trabalho que ela está fazendo como professor, né? Então, isso daí é um dos critérios que eu, né, como aluno, eu faço para escolher um professor, né? Então, em relação a essa questão do ensino de música, né, eu gostaria de saber se você concorda com essa visão que eu tenho, né? Ou quais são os critérios, né, assim, dentro e fora disso que eu estou falando, que você tem para se encontrar um bom profissional, né?
Se você é bom, é melhor você procurar uma escola de música. Eu fui direto procurar um professor particular, né? Mas o que você recomenda mais para aquelas pessoas que estão, né, procurando estudar música, ou um pai que está assistindo, e quer colocar um filho seu numa aula de música? O que você recomenda na hora de procurar um ensino musical para alguém, ou a pessoa para ela mesma, né, procurar um ensino musical para ela? Bom, isso que você falou é muito importante. Lógico que a gente, enquanto aluno, enquanto buscando um profissional para auxiliar a gente vai querer alguém com algum tipo de formação, né? Você vai procurar alguém que tenha alguma coisa, um ensino superior, ou foi formado em algum conservatório, alguma coisa assim. É realmente importante que a pessoa tenha essa formação por questões de conhecer o ensino de música tradicional, né? Vamos botar assim. Ele vai conseguir te dar um passo a passo. Na universidade a gente aprende uma série de coisas que, de repente, você indo por um caminho sozinho, você não conseguiria. Mas isso a gente também não pode excluir, né? Quem não fez faculdade, porque tem muitos profissionais muito bons também, mas aí depende muito do seu objetivo. Eu acho que se você está procurando um professor para dar aula para criança, é importante que ele tenha, assim, uma formação para ele saber qual é o melhor caminho, qual a melhor abordagem. E aí a importância da aula experimental, né? Que você tem que ir conhecer o profissional, você vai lá, assiste uma aula. Como é uma coisa muito individual, né? É uma aula de 1 para 1, você tem que encaixar com o perfil do profissional, não tem jeito. Pode ser que o professor seja maravilhoso, ele seja, sei lá, tenha doutorado, foi para fora estudar, tem tudo isso, tudo que você puder imaginar e mais um pouco, mas você não encaixou com o jeito dele de dar aula, você não gosta do jeito que ele fala, do jeito que ele ensina. Não sei, qualquer coisa pode ser. Você não concorda com algumas opiniões, né? Ele acha que tem que fazer assim, você acha que não é bem assim, que as coisas não caminham muito assim. A pessoa tem que entender também. Um professor que dá aula, tanto para criança quanto para adulto que já trabalha, tem que ter uma certa malemolência, né, em questão de estudo, tem que esperar, já que o aluno não vai conseguir estudar todos os dias, como você imagina que um aluno estudaria, né? Quem vai estudar todo dia é quem realmente quer ser profissional, ou quem tem realmente um pai ali, uma criança que tem um pai ou uma mãe que consiga ficar todo dia do lado acompanhando os estudos, porque no começo é chato, assim, é difícil você criar uma rotina de estudo todo dia ali, regradinho. Quando você cria, é ótimo, né? Que você, lógico, vai evoluir muito mais do que alguém que estuda uma vez na semana ou que nem estuda. Isso é óbvio, mas você também tem que procurar um professor que entenda as suas necessidades. Não adianta você ir se você está com... Eu tenho alguns alunos que me procuraram e falaram assim, olha, eu estudei piano quando era criança, mas aí a professora ou o professor era muito tradicional e aí criou um bloqueio. Eu fiquei anos sem tocar piano porque eu desenvolvi um bloqueio, porque era muito exigido, é muito isso, é muito aquilo. Então, você não vai procurar um professor nesse estilo, você não vai procurar um professor que é muito rígido, que quer aquilo exatamente igual. Você acha que cada profissional, cada professor tem que saber se adequar ao que o aluno quer, né? Então, se você tem um aluno que ele teve um trauma em algum momento do ensino de piano, que ele sentiu algum bloqueio, ou que ele fez foi tocar no recital, e aí deu branco, e aí ficou traumatizado, nunca mais tocou no piano, você tem que ter um jeitinho ali para tentar contornar a situação. Não adianta você vir com tudo muito de cima para baixo, né? Isso não tem que ser mais uma troca do que uma coisa mais... É assim que eu trabalho, ponto e acabou, você tem que se adequar. É assim que eu penso. Sim, e antes que eu me perca aqui, maestro, você falou uma coisa interessante aí, tá? Que é justamente sobre o tempo, né, para estudar. Você falou, a pessoa que quer ser profissional, estuda todo dia. Eu pego o violão todo dia, né, mas você é minha professora, você sabe que eu não estudo todo dia, né, você sabe que eu não pego ali, não tenho tempo por causa, assim, na minha idade, né, 38, tá, né, podia estar dando desculpa, né, pode parecer desculpa, né, mas... né, questão de trabalho, né, um monte de coisa para outros afazeres. Então, na minha idade, as pessoas têm uma série de prioridades, né?
Então, assim, desejo de se perguntarem para mim, né? Você, como aluno, tem desejo de ser profissional? Sim, tenho desejo de um dia, né, chegar, conseguir, enfim, né? Mas aí o meu objetivo primário é tocar e, quem sabe, dar aula, né? Se eu não chegar, por exemplo, a fazer uma graduação ou um curso, vamos dizer assim, formal, né? Eu estudei com professores particulares, né? Estudei com a Carol, estudei com o Léo, estudei com outros professores, né? Então, assim, eu tenho, vamos dizer assim, um notório saber, né? Então, assim, você acredita, é possível, né, que, por exemplo, uma pessoa, eu, 38 anos, né, posso chegar a ser um profissional, mesmo estudando no ritmo aí que eu estou estudando, vai demorar mais, provavelmente, né, mas será que é possível, né, chegar lá no meu ritmo, no meu tempo? Porque o que eu percebo é o seguinte, o professor, alguns violonistas profissionais, e muita gente assim que eu conheci de YouTube, né, por exemplo, né, você é do piano, mas eu vou te citar algumas pessoas do violão assim que são são famosos, né? Por exemplo, no meio midiático, assim, no YouTube, né? Tem o Marcos Kaiser, o Ulisses Rocha, né? Violonistas, né? Então são pessoas assim que já ouvi conversa com eles, né? Assim, lá, eles disseram, a minha leitura é uma leitura básica, né? Para a gente que é violonista, né? O que a gente vai pegar mais por aí, né? A gente não vai precisar ler à primeira vista, por exemplo, uma partitura à primeira vista, né? A gente pode ter mais tempo para ler, enfim, né? O que é mais importante é conhecer a teoria como um todo, né? Porque isso vai ajudar a gente a desenvolver a nossa técnica e tudo, né? Mas então, assim, a própria teoria, ela vem a partir da necessidade. O que é que eu preciso saber para conquistar o meu objetivo, que é tocar e dar uma aula, mas não chegar assim né, poxa, você é um professor de teoria, vou ensinar a pessoa, né, vou levar a pessoa a ser um especialista em leitura de música, por exemplo, né? Ou então, se eu quero só fazer as minhas músicas, eu vou dar conta de ali escrever, compor as minhas músicas, entendeu? Você acredita, então, assim, que estudando, não assim todo dia, mas dentro do ritmo, do tempo que você pode, a pessoa pode chegar a ser um profissional? Eu acho que para você ser um profissional, tudo depende do seu nível de dedicação. E a gente tem que ser um pouco realista. Por exemplo, se você não tem tanto tempo assim de estudar, se você já trabalha com outra coisa, vai demorar muito mais. E você tem que ter em mente que se você quer dar aula, você consegue chegar nesse nível de dar aula. Mas também temos que manter o pé no chão e saber que vamos dar aula para iniciantes. Não vamos pegar um aluno intermediário nem avançado. A gente tem que ter muito cuidado também de acabar não indo além do que a gente pode. Se você já chegou, já fez bastante aula particular, já está no nível bom, já se sente seguro para dar uma aula, começa dando uma aula para iniciante, para quem não sabe de nada. E aí você começa a apresentar o violão, começa a ensinar os primeiros acordes ali, ajuda na postura. E aí, conforme esse aluno for evoluindo, se você sentir que dali é o seu limite, você não tem muito como agregar muito, você pode naturalmente passar ele para um outro professor que trabalhe com um nível mais avançado. Porque o que acontece também muito nas aulas de musicalização, por exemplo, quando a gente pega a criança muito pequena, eu não costumo dar aula de musicalização, mas eu tenho vários amigos que dão. Você dá uma iniciação ali de um pouco de cada instrumento. E aí, dependendo do aluno, depois de um tempo, ele começa a se interessar mais, sei lá, gostei mais do violão. Então, ele vai querer ficar só no violão, ele não vai querer mais tocar teclado, ele não vai querer mais brincar com os instrumentos de percussão. E aí, você vai ensinando tudo aquilo que você sabe sobre o violão. Você é um professor, assim, meio generalista, né? Você sabe um pouquinho de cada instrumento. Aí você ensina o máximo que você conseguir sobre aquele instrumento que a criança, ou o aluno, ou o adulto, seja lá quem for, está interessado. E aí, bom, cheguei aqui, é que o máximo eu não tenho mais nada para te passar, é aqui que eu posso te encaminhar para outro professor. A gente tem que ser muito honesto também com o nosso aluno, né? Porque o aluno sabe.
você não vai conseguir enganar um aluno, né? Não estou falando que você queira, né? Mas assim, o aluno percebe, eu acho que agora que chegou no limite dele, não deve mais saber muito sobre isso, né? Então, se a gente não conversar com o aluno, olha, a gente pode passar uma postura que a gente não quer. Isso é mal interpretado. Então tem que ter bastante cuidado, mas nada te impede. Você não é obrigado a ter uma graduação para você dar aula particular. Você só é obrigado a ter uma graduação para você dar aula numa instituição pública. Você quer dar aula num colégio, você vai ter que ter uma licenciatura. Você quer dar aula numa universidade, você vai ter que ter alguma coisa com nível superior. Algumas universidades exigem até um doutorado, né? Você passa por várias etapas, processo seletivo e tal. Mas para aulas particulares, seu aluno tem que saber, olha, eu não sou formado, né? Aprendi sozinho, tive várias aulas com vários professores. Tá tudo bem, gostou de você, tudo certo. Você pode dar a aula normal. E ser bastante honesto. Chegou ali, ponto. Agora, se você quiser continuar evoluindo, vou te indicar o professor tal, que ele é muito bom e tal, e assim vai. Nada impede. E também, escolas particulares, elas podem aceitar, né, professores, então, profissionais que têm ali um notório saber, né? Até instituições. Sim, com certeza. No geral, essas escolas particulares que a gente vê por aí de curso livre, não exigem graduação. Lógico que tem uma ou outra que exigem, mas você vai passar ali por uma entrevista, você vai conversar com a pessoa que está selecionando, né? E aí, de repente, ela queira ver qual é o seu conhecimento, faça um mini testezinho ali, ou se for indicação, vocês vão conversar e tal, e ver se você se encaixa no perfil da escola também, né? Tem muito isso. Mas, normalmente, não exigem graduação, não. Certo, certo. E você, como dona de uma escola de música, vamos supor, já estou dando a ideia, né? Você tem ali um espaço, você já está jogando para frente. Exatamente, né? Você contrataria um profissional assim que não tem necessariamente uma graduação, mas você percebe que ele tem um notório saber, tem um conhecimento bom. Por exemplo, eu, né? Vamos supor que daqui a 10 anos, poxa, o Davidson foi meu aluno de teoria, né? Violonista. Você contrataria, por exemplo, o Davidson sabendo que ele não fez assim uma graduação, ou ele fez um curso formal dentro de um conservatório, ou numa escola formal, mas, poxa, ele tem um notório saber, né? Ele já é professor, né? Ele é professor de educação física, então legal, ele tem a didática, né? Para ensinar música e tudo, né? Vamos supor, você contrataria o Davidson, né? Daqui a, vamos supor, 10 anos, vamos chutando assim, né? Por muito, talvez por menos. Você contrataria um profissional? Eu não teria problema de contratar alguém que não tem uma formação assim superior na área, mas desde que eu veja que realmente está empenhado, ele consegue cativar os alunos, porque às vezes não adianta você ter uma formação incrível, né? Você toca muito, você sabe muito, você fez mestrado fora, você fez doutorado fora, tocou em tudo quanto é canto, e aí chega na hora do ensinar o aluno, não consegue, né? Não vai para frente o negócio. Então, contrataria sim. Isso não é impeditivo, depende muito da relação do professor com o futuro aluno e também, lógico, do nível musical dele. Você não vai contratar uma pessoa que não sabe nem montar uma escala maior, né? Não faz sentido. Você tem que ter um certo nível ali de conhecimento, tanto teórico quanto de instrumento, né? Para você poder passar o conhecimento para o seu aluno sem que você gere nenhum prejuízo, né? Para que não chegue lá na frente e ele descubra, não, mas peraí, o meu professor ensinou isso, não era bem isso, né? Ou então, poxa, desenvolvi uma tendinite porque meu professor não prestava atenção na posição da minha mão, sabe? São coisas assim pontuais que são bem importantes para se observar. Então tá aí, pessoal, né? O processo seletivo é fundamental, né? Então, acho que um processo seletivo, ele resolve isso, né? E o fato de você conhecer também a pessoa, se a gente já conhece, né? Fica muito mais fácil, né? Tá? Então, vou pular um monte de coisa aqui, tá? E seria essa pergunta de partida, né? Que vou te perguntar aqui, por que estudar música?
Olha, por que estudar música? Pergunta polêmica. Principalmente a resposta simples. Porque você ama música, porque você gosta. Não adianta nada a gente fazer uma coisa forçado, né? Se não parte de dentro de você, não vai funcionar. Então, se você tem vontade, se você gosta, não entra nessa neura de tô muito velho, ou não tenho jeito para isso. Não existe isso. O que existe é método e dedicação. Exatamente. Fora que a música, ela é uma expressão artística, né? Então, eu sou profissional de educação física, eu tenho especialização em neurociências, né? Então, é uma área que eu já estou entrando nessa questão de neurociências, músicas. Eu trabalho com reabilitação de pessoas com deficiência, né? Trabalho com autistas. E um dos trabalhos que são feitos é com musicoterapia. Inclusive, é a próxima live que a gente vai ter no fim do mês, tá? Com um musicoterapeuta. A gente vai conversar sobre essa questão de musicoterapia, cérebro, vai ser o próximo papo de música, tá? Então, a música, cientificamente, ela tem um poder terapêutico, tá? Isso é comprovado, né? As atividades de música, né? O desempenho musical, ele exige de partes específicas do cérebro, né? Então, ali, por exemplo, para mim, né? O que eu trabalho muito, né, na aula com a Carol, uma das coisas principais é a atenção, né? E tem uma área específica do cérebro onde a gente desenvolve essa questão da atenção, né, no lobo frontal. Então, quando a gente está sofrendo, principalmente quando a gente sofre de alguns transtornos psicológicos, né, depressão, ansiedade, a música ela vai ajudar muito, né? Então, é por isso que eu sempre tive muita dificuldade, você percebe que eu tenho dificuldade na questão da leitura rítmica, né? Justamente por isso, né? Essa coisa de a gente ficando molenga durante a leitura da partitura, durante a leitura rítmica, porque a gente vai perdendo atenção, vai perdendo foco, né? Então, a música, ela ajuda a gente a manter esse foco, né? Então, claro, né, se começar de criança, muito melhor, vai ajudar ali no desenvolvimento cerebral da criança, tanto a atividade física quanto o ensino de música, né, manter a criança ali focada, né, naqueles exercícios, fora que vai desenvolver diversas habilidades, né, psicomotoras, né, com a motricidade fina, a coordenação motora, né, a própria atenção e uma série de outros fatores importantíssimos para o desenvolvimento. E tudo aquilo que a gente aprende na infância, tá, vai ficar para a nossa vida, né? A gente vai conseguir desenvolver com muita mais facilidade. Não é, professor? Não, com certeza, você falou, tá certíssimo. E esse é uma das coisas principais quando a gente toca um instrumento, toca alguma coisa, desenvolver o foco, a atenção é uma coisa muito específica, então você tem que estar ali completamente concentrado, não tem como você estudar um instrumento pensando em outra coisa, porque você não vai conseguir resolver. Por isso que quem tem pouco tempo, que nem a gente estava falando no começo da live, o ideal é que as pessoas acham que a gente tem que ficar 8 horas tocando, tem que, para ser um profissional, ficar o dia todo e tal. Lógico que isso seria ótimo se a gente pudesse, né? Mas não adianta você ficar 8 horas tocando se você não está concentrado, se você não tem um objetivo claro. Você tem que planejar o seu estudo. Não adianta você sentar, o que eu vou tocar agora? O que eu vou estudar? Você vai perder tempo, né? Você tem que ter uma meta. Se você está estudando um repertório que tem um trecho difícil, você não consegue resolver ritmicamente, por exemplo, no piano, por exemplo, tem uma polirritmia ali, você não sabe como faz aquilo, você vai começar a música do começo? Não. Você vai direto ao problema. Não adianta nada você ficar tocando do começo ao fim, né? A gente acha que tocar a música do começo ao fim é estudar, e não é. Isso é tocar a música. A gente tem que resolver o problema. Certo. Entrou aí a Di Lutgardes, né? Quero agradecer. Ele é um musicoterapeuta também, professor de música. Ah, maravilha. Então, eu quero agradecer a professora. O papo foi curto, né? Por causa dos problemas técnicos que nós tivemos, mas deu aqui a nossa hora. Tá? Eu quero te agradecer, tá bom, minha mestra? Muito obrigado. Tá? Não percam
o próximo Papo de Música, que vai ser com musicoterapeuta. A gente vai conversar com o Miqueias, musicoterapeuta, que atende pessoas com deficiência lá em São Paulo também, tá bom? E, mais uma vez, muito obrigado, maestra. Tá? Eu queria agradecer também, Bruno, pelo espaço. Acho muito interessante você trazer essa live aí para a gente conversar mais descontraído, né? Falar um pouco sobre a área e tal, e deixar as pessoas conhecerem um pouquinho mais, né? Hoje foi um pouquinho mais curto, tivemos alguns problemas, que nem você falou, mas aí, quem sabe, numa próxima oportunidade a gente não está aqui de novo para conversar um pouco mais. Sem dúvida. A gente vai voltar de novo nesse assunto. O Papo de Música, ele acontece uma vez por mês, né? Então, vai ter outras oportunidades, né? Muito provavelmente a gente vai convidar de novo, tá? Vou te chamar de novo para a gente falar mais sobre isso, tá? Tem muito mais coisas que a gente poderia conversar. Um grande abraço, então, para todo mundo. Tchau, tchau, gente. Obrigado por assistirem. Até a próxima. Até a próxima.